Levanta a mão quem topa vir pagar um mico comigo aqui na frente, agora. Mas tem que ser rápido. Opa! Bem rápido mesmo. Posso pedir qualquer coisa para você? Qualquer mico? Dá tempo de se arrepender. Sério? Ok. Aquele presente é seu. Parabéns por ter arriscado. Palmas para ela, gente. Quem ficou com vontade de levantar a mão e não levantou? Vocês calcularam. Será? E se eu for pagar um mico? De verdade? Vou me expor? Todo mundo vai olhar. Será que eu faço isso? Melhor não, melhor eu ficar quietinho aqui, não é verdade? Mas aí vocês viram que era um presente. O cálculo que vocês fizeram, que protegeram vocês de um mico, também tiraram de vocês uma coisa boa, não foi? Vocês fizeram de novo. Agora há pouco, vocês calcularam se vocês erguiam a mão. E fez sentido, naquele momento, você ser prudente e não erguer a mão. E agora, vocês calcularam sobre mim. Deu branco? Ela esqueceu o texto? Né? É de propósito? O que eu faço agora? Eu fico olhando, disfarço? Isso eu chamo de matemática emocional. Sabe aquele cálculo invisível que você faz antes de dizer algo? Nós fazemos isso com tudo, o tempo todo, e todos nós fazemos. Querem ver? Sabe aquela mensagem no WhatsApp que você escreve, apaga, reescreve, não querendo parecer muito brava ou bravo? E aí você vai lá e coloca um ok, e um sorrisinho, um emoji de sorrisinho, que definitivamente em nada combina com o que você queria falar naquele momento. E no relacionamento, quando você engole o que você ia dizer, só para não começar uma discussão. No almoço de família, quando aquele parente faz uma colocação e você calcula, falo, não falo, será que vale a pena? E você decide que é melhor ficar quieto. Todos nós fazemos isso. E aí você pode dizer assim, aqui era um mico de 10 segundos, era um presente. E quando o preço desse cálculo é muito maior do que isso? Me lembro de uma parceira numa reunião, que ela chegou antes da reunião, toda brava, decidida, enfática, que ela não concordava com a solução que estava sendo tomada e que ela ia se posicionar. Eu pensei, nossa, vai pegar fogo, né? Durante a reunião, quando ela foi questionada sobre a opinião dela, ela amenizou completamente. Ela falou baixo, sem energia, parecia literalmente outra pessoa. Mesma ideia, mas metade da força na fala. Quando nós saímos, eu perguntei a ela, fulana, o que aconteceu? Por que você não disse do jeito que você falou comigo lá fora? Rose, não sei. Sei lá. Me bateu uma insegurança. Me bateu. Definitivamente, essa insegurança não estava lá naquele corredor. Lá ela estava firme, decidida, convicta. Mas ali ela amenizou. E eu percebi que, em outras situações, essa pessoa ela fazia isso. Sempre que ela tinha que se posicionar, ela amenizava. Isso passou a ser um padrão. E o padrão começou a falar por ela. E aí vocês podem perguntar assim, Rose, então calcular é ruim? Claro que não. Porque tem um cálculo que não vem do medo, mas vem do conhecimento. E aí,
Faz 28 anos que eu entro em salas para dizer, muitas vezes, coisas que nem sempre as pessoas querem ouvir. E eu aprendi que a verdade dita na hora errada, ela não chega. Esse cálculo eu aprendi a fazer não por medo, mas por timing. O cálculo, quando ele é estratégico, quando ele é consciente, ele pode ser realmente uma grande estratégia. Quando ele é por medo, talvez ele seja realmente uma prisão. Eu me lembro de uma história de um diretor que, há alguns anos, ele, desde o início, tinha deixado claro que ele queria chegar a CEO. Explosivo, autocrático, baixa inteligência emocional, tratativas muito ruins sobre pessoas. E eu tentei mostrar isso a ele desde o início, de uma maneira mais sutil, mais amena, mas eu percebia que ele não havia captado a real dimensão do que eu estava falando. Até o dia que ele me perguntou diretamente o que eu achava. E eu calculei. Será que o vínculo é suficientemente forte para eu ser cruelmente honesta com ele nesse momento? Que, afinal, eu posso perder meu contrato agora. Mas eu decidi que o timing era naquela hora. Olhei para ele e disse: fulano, de verdade não acho que você esteja pronto para ser CEO ainda. Eu vejo você hoje como um diretor, como que eu posso te dizer? Meia boca. Juro que até hoje eu me pergunto qual foi o cálculo que ele fez para me responder. Ele olhou para mim totalmente surpreso e disse: uau, você é direta, hein? E eu posso saber o que você quer dizer com meia boca? Falei: claro. Você é inteligente, um profissional estratégico, inteligentíssimo, conhece e domina o negócio como ninguém, orientado para resultados. Você é ótimo em todas essas coisas, exceto em uma: pessoas. E se você quiser estar pronto para esse cargo, essa é uma competência que você vai ter que evoluir. E você tem toda a razão. Eu realmente fui direta com você agora. Mas vamos lembrar de uma coisa? Eu sou a maior apoiadora dos seus objetivos. E o meu compromisso com você é ser honesta. Portanto, eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Eu estou aqui para dizer o que você precisa ouvir. Ele parou, pensou, olhou para mim e falou: ok, eu sei que eu preciso trabalhar isso. Faz sentido o que você falou. Tá bom, se eu tenho que trabalhar, quando é que a gente começa? Você vai me ajudar? Falei: ufa, confesso que eu respirei aliviada sobre isso. Nessas histórias, nessa situação em específico, eu calculei e eu falei. Mas, às vezes, eu percebo que esse cálculo ele é tão automático que a pessoa nem percebe que o faz e chama de outra coisa. Outra história, uma cliente chegou atrasada, me deixou um chá de cadeira de 40 minutos, já se desculpando, que o presidente a chamou para uma reunião, ele não aceita, não, Rose, desculpa, eu não tive opção. Olhei para ela e falei: me permite discordar de você? Você teve opção, sim. Você podia ter dito não para o seu presidente. Claro que não, você está doida. Você não conhece? Quando ele chama, é na hora. Fulana, vamos entender o que aconteceu? De um lado, seu presidente, que não aceita ouvir não, quer ser atendido na hora que chama. Do outro, a Rose, que estava te esperando. Concorda que você fez um cálculo aqui e escolheu o de menor custo? E está tudo certo. No seu lugar, eu teria feito a mesma escolha que você. Não tem nada errado com a sua escolha. O que não dá para ouvir é que você não teve opção, porque você teve. Você calculou
e você escolheu. Então, é só assumir a responsabilidade pela autoria da escolha que foi sua. Percebam, em nenhum momento eu disse que ela estava errada, mas eu tornei o cálculo que ela fez visível, consciente para ela. Na história do diretor, ou em tantas outras histórias que eu poderia contar aqui para vocês, eu aprendi a me fazer a seguinte pergunta. Eu estou calculando porque eu estou esperando o momento certo, ou eu estou com medo da reação e do julgamento? Porque se é o momento certo, eu tenho clareza, e eu sei por que eu estou esperando. Mas se é medo, eu também tenho clareza. Mas aí eu decido, o medo vai me calar, ou eu vou falar apesar dele? Essa pergunta ela não resolve o cálculo, mas ela torna o cálculo visível, consciente. E quando ele é consciente, nós podemos simplesmente escolher. Uma coisa que eu noto é que todos nós fazemos esse cálculo. Todos. Pessoas inseguras fazem esse cálculo. Fazem até mais, mas fazem. Pessoas seguras, autoconfiantes, também fazem. Homens fazem, mulheres fazem, todos nós. Mas uma coisa que eu noto ao longo da minha experiência, né, de alguns anos, é que, quando uma mulher fala em uma reunião da mesma forma que um homem falaria, nem sempre ela é ouvida da mesma maneira, e vocês sabem do que eu estou falando. Quando ela calcula como ela vai falar, ela faz esse cálculo porque ela aprendeu na pele que, para ela, às vezes, custa muito mais caro essa fala. Então, ela calcula de acordo. E eu, particularmente, não considero isso uma fraqueza. Muito pelo contrário. Eu considero isso inteligência. E o problema aqui, gente, não é o cálculo. O problema é quando ele se torna tão automático que você já não tem clareza se você está esperando ou se você está deixando o medo decidir por você. Então, a questão não é parar de calcular, porque isso todos nós fazemos. A questão é saber e ter consciência de qual dos dois eu estou fazendo. Confesso para vocês que, quando eu recebi o convite para estar aqui, primeiro eu fiquei surpresa, depois feliz e honrada, mas eu calculei. E eu não calculei se eu dava conta de fazer isso aqui. Eu calculei, será que eu vou ter um assunto à altura desse palco? Interessante para as pessoas? Mas eu recalculei rapidinho e cá estou. Então, essa eu resolvi. Mas tem uma situação, por exemplo, que está em aberto no momento. Tem uma verdade que eu preciso dizer para alguém e que eu ainda não disse. E eu me fiz a pergunta, Rose, você está calculando porque você está esperando o momento certo ou você está com medo da reação e do julgamento? Resposta honesta, as duas coisas. Eu realmente estou com medo, porque o vínculo ainda é muito frágil com essa pessoa, na relação de confiança que eu estou construindo com ela. Então, sim, eu estou esperando. A questão é que eu não vou ficar esperando o momento cair do céu. E aí vocês podem dizer, tá bom, mas você não disse ainda. Tem razão, não disse. Mas sabe qual a diferença minha com aquela minha parceira lá do início, que amenizou? Ela saiu daquela sala sem ter clareza nenhuma de que ela tinha calculado. Ela nem percebeu que isso aconteceu. Eu tenho clareza. Eu sei o que eu não disse ainda para essa pessoa. Eu sei que é medo.
E eu sei exatamente quando eu vou dizer. Inclusive, isso já tem hora para acontecer. É só isso. Mas isso é tudo. Então, eu não estou aqui para pedir para vocês, falem mais, tenham mais coragem, sejam mais autênticos. Eu estou aqui para pedir outra coisa. Perceba quando você está calculando. E se faça essa pergunta. Eu estou calculando porque eu estou esperando o momento certo, ou eu estou com medo da reação e do julgamento? Porque o momento pode ser o gatilho, mas a percepção é sua. E a consciência, na hora de deixar qual dos dois vai falar mais alto, também é sua. E eu tenho mais uma pergunta. O que você está esperando para dizer o que precisa ser dito? Porque o silêncio também comunica. O que você cala também fala. E o que você não diz também te define.